Olá, meu nome é Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas no meu canal e hoje eu vou falar sobre o Michael Jackson. Quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você possa receber o aviso de quando eu publico um novo vídeo aqui no canal. Esse vídeo é, sem sombra de dúvida, o mais difícil de todos os vídeos que eu já fiz nessa série de satanismo na música. Se você acha que eu vou falar mal da música do Michael Jackson, você está errado, porque isso seria uma grande tolice vindo de um músico como eu. Essa série, ela não tem o intuito de falar mal de ninguém, de falar mal da música de ninguém. O satanismo na música trata do mundo espiritual, do contexto em que a música está e as consequências para a sua vida ou para a vida daquele que canta, para a vida do artista. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar e apresentar fatos. E eu estou desprovido de qualquer sentimento de religiosidade. Por se tratar de mundo espiritual, de coisas espirituais, eu vou ter que usar a Bíblia e alguns princípios que ela exibe. E com todo respeito a você, eu não vou te pedir licença para utilizar a Bíblia para trazer uma visão bíblica sobre o tema. E eu confesso, é absolutamente impossível de compilar tudo. E eu evitei e faço questão de dizer que eu não fui capaz, porque é humanamente quase que impossível de se colocar num vídeo aqui no YouTube todas as questões, etc. Eu fui no cerne daquilo que eu julguei ser mais importante. These will be my final show performances in London. Com essa frase que o Michael Jackson falou nessa entrevista, o mundo mal sabia que talvez fosse uma de suas últimas aparições para falar de uma turnê. Quase que profeticamente suas palavras se tornaram, infelizmente, uma realidade muito diferente daquilo que o mundo inteiro esperava ver. Michael Jackson morreria no dia 25 de junho de 2009, 18 dias antes de sua estreia diante do mundo que o viu crescer e se autodestruir com o altíssimo preço que a fama cobra. Ele tinha 50 anos, foi jovem demais. Michael Jackson collapsed in his home in West Los Angeles this morning, and they called paramedics. He says that the family is either at UCLA Medical Center or en route. E assim, naquele dia, terminou a passagem terrena de um dos maiores astros da música que o mundo atônito acompanhou o desfecho. E como era de se esperar em todos os cantos do mundo, por onde a sua música ecoou, seus fãs amargamente choraram a sua morte. E eu vou confessar uma coisa para você, eu lembro desse dia como se fosse ontem. E eu fiquei profundamente triste com a passagem do Michael Jackson. Mas tem uma razão pela qual eu estou começando esse vídeo pelo fim. E mesmo cercado de mistério, né, a morte de Michael, foi abertamente denunciado pelas irmãs Latoya e a Janet Jackson que ele foi assassinado. E que, ainda que ele tivesse com a saúde debilitada por causa desses remédios para dormir, de dor, aquela coisa toda, que a injeção de Propofol que ele recebeu na veia, né? Elas alegam que aquilo lá não foi algo natural, foi realmente uma morte causada, né? O que isso tem a ver com o satanismo, que é o que você está se perguntando, né? Para isso, fica aqui até o fim desse vídeo, porque eu vou te mostrar e vou te apresentar os fatos que são inequívocos. Bom, lendo esse livro aqui, que foi escrito pelo seu irmão Jermaine Jackson, a gente lê uma coisa muito interessante, né? Ele foi nascido praticamente numa cidade desconhecida aqui nos Estados Unidos, chamada Gary, no estado de Indiana. O seu irmão, ele escreve na página 43 algo interessante que eu quero ler para você. E eu vou traduzir aqui meio ao vivo aqui, para a gente ganhar tempo, né? Michael era o 7º filho e tinha 7 letras no seu primeiro nome.
E 7 era o seu número favorito. Então, numericamente, o seu nome é 777. Essa é o número de sorte, né? O número de sorte dos sets. O número que aparece somente na Bíblia. Existe um monte de coisas que podem ser lidas sobre esse nome, mas o poder do seu som e interpretação, a história que isso conta e as memórias que isso evoca, mas 7 é central à sua identidade. Ele vestia jaquetas com o número 7 bordado nos braços quando ele aparecia nos shows. Eu achei isso muito interessante e tem um propósito por detrás disso. Para alguns que podem achar que isso é uma bobagem, que não tem nada a ver, mas não é bem assim como a sua mãe pensa. E eu, sendo pai e tendo filhos, eu sei exatamente o que eu vou te falar agora. A mãe dele era testemunha de Jeová. Criou os seus filhos com base cristãs e dedicou ao seu filho o nome de um importante personagem na Bíblia. Quando a gente lê o livro de Daniel, no capítulo 10, Michael, ou Miguel no português, é o arcanjo de Deus responsável pela segurança sobre Israel, segurança espiritual. Seu nome significa aquele que é como Deus, quem é como Deus. E é algo tremendo o significado desse nome. Consciente ou não, sua mãe, Katherine Jackson, consagrou a vida daquele menino para ser como Deus. Michael Jackson nasceu para ser como Deus. E isso significa a exata expressão do propósito original do Criador para o homem. Que ele mesmo, Deus, diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:27. Mas falando em Gênesis, né, a gênese dessa carreira de sucesso seria marcada por uma infância que misturava o fascínio do descobrir de um talento e as dores pela pesada mão do pai. Joe Jackson, que obrigavam os filhos a ensaiar de 6 a 10 horas por dia. Muito embora no próprio livro do Michael Jackson ele fala: eu quis essa carreira de música, eu fui atrás desde menino. É o próprio Michael que conta como a severidade e a violência doméstica daquele pai, né, causou na sua alma. Dá uma olhadinha no que ele fala aqui. He would make you strip nude first. He would oil you down. Your whole ritual. He would oil you down. So when the whip of the ironing cord hit you, it would just, and it was just like me dying. And you just whipped all over your face, your back, everywhere. And I always hear my mother back, "No, Joe, you're gonna kill him. You're gonna kill him. No." I would just give up. There was nothing I can do, And I hated him for it. Hated him. And you look in the audience, he'd make a face like this. You'd go, "Oh, I can't mess up. He's gonna kill us." It would just scare the bejesus out of you. And he'd be like, everybody's clapping you like looking at you hard, like, don't you mess up, And I'm like, oh God, I'm in trouble after the show. Nesse caso específico do Michael Jackson e dos seus irmãos, né, havia uma mistura de terror, de pavor da dureza daquele pai, mas também a admiração daqueles filhos pelo pai, porque é o próprio Jermaine, nesse livro aqui, que afirma o quão incrível o pai era em treiná-los para a vida no palco. Talvez o pai dele, o Joe Jackson, projetasse nos filhos o seu próprio desejo de sucesso que ele nunca alcançou. E jamais isso aconteceria com seus filhos. Ou seja, os seus filhos não fracassariam. Deixa eu mostrar para você que o próprio Michael Jackson fala sobre isso. Eu lembro da minha infância que foi na sua maioria trabalho. E, muito embora eu amasse cantar, eu não fui forçado nessa indústria pelos meus pais, pela forma que Judy Garland foi.
Eu fiz isso porque eu gostava disso e porque isso era natural para mim. Isso me atraía e me tirava o fôlego. E eu fiz isso porque eu fui compelido a fazer isso. Não pelos meus parentes ou família, mas porque dentro de mim, na minha vida, era o mundo da música. Desde a infância de Michael Jackson, ele já sabia o que ele queria. E ele fala aqui, olha, dentro de mim, no mais profundo da alma dele, ele já sabia que existia um mundo de música. Então, ele decidiu o que ele queria, era isso que ele queria para a vida dele. E o pai olhou para aquilo, ok, então eu vou te mostrar como você vai ser bem sucedido. Agora vai ter que ser na minha linha dura. A música foi desde cedo a paixão de Michael Jackson e sua grande influência foi James Brown. E ao longo de sua vida, sua admiração se torna uma profunda amizade até o seu triste adeus ao ídolo. Mas a grande e inequívoca verdade é que a infância que ele nunca viveu o expôs ao mundo prematuro de um adulto emocional conturbado. E aqui eu estou utilizando um adjetivo bastante respeitoso para com ele e para com os fãs, porque obviamente que as sequelas emocionais na vida dele foram terríveis e isso foi exposto publicamente aos olhos do mundo inteiro. Não é uma novidade e nem algo que eu estou criando na minha cabeça, isso é óbvio. E os Jackson 5 frequentavam shows de talentos e competições de grandes musicais, até que em 1968 eles fizeram uma audição para a famosa gravadora Motown de Rhythm and Blues e os executivos ali ficaram impressionados com os meninos. E acabou que eles foram contratados e no ano seguinte, em 1969, eles lançaram 3 singles do grupo que atingiram a lista do topo das 100 top músicas da Billboard, que é uma lista das músicas mais tocadas nos Estados Unidos. O próprio Michael Jackson conta com orgulho em sua biografia Moonwalk. E deixa eu ler para você. Olha o que ele escreve, que é muito interessante. I'll Be There, que é o nome da música, né? Foi uma canção que explodiu e foi a que declarou para o mundo: nós viemos para ficar, né? Ou seja, eles estavam se tornando os astros e vieram para ficar. Foi o número 1, foi a música número 1 durante 5 semanas e isso foi muito incomum. Isso é um tempo muito grande para uma canção e essa era uma das minhas canções favoritas de todas que eu jamais compus. Eu amava a letra que dizia: você e eu devemos fazer um pacto, nós temos que trazer a salvação de volta. Na verdade, essa música ela foi composta por outras pessoas, por outros compositores. Eles interpretaram essa música. Essa música foi gravada também pela Mariah Carey, não muito tempo atrás. É uma música maravilhosa, eu gosto muito dessa música. As coreografias super sincronizadas, o talento vocal dos meninos foi uma sensação no famoso programa de Ed Sullivan, em dezembro de 1969, exatamente 5 anos depois dos Beatles pisarem esse mesmo programa, esse mesmo estúdio em Nova York. Aquele menininho rechonchudo, bochechudo, com aquela voz estonteante, com aqueles passos maravilhosos, simplesmente cativou os Estados Unidos inteiro e se tornou uma febre. Foi mais ou menos nessa época que a TV lançou um desenho animado do Jackson 5 e fez com que Michael Jackson, que já era absolutamente fascinado com desenho, ficasse ainda mais deslumbrado com o cartoon deles mesmos. E ele mesmo fala isso na bibliografia. Eu achei um fato muito interessante, porque tem a ver com algo no fim da vida dele. Ok, ele fala o seguinte: eu já era um fã devoto de filme e animação na época do desenho animado de sábado, Jackson 5. E o show foi lançado na televisão em 1971, aliás, o ano que eu nasci. A Diana Ross foi uma pessoa que fez com que ele gostasse e aumentasse o apreço que ele tinha pela animação quando ela ensinou a ele a desenhar. Mas sendo um desenho animado, me colocou na
ponta, né, e para ser um amante full-time, tempo integral de filmes e dos desenhos animados que foram iniciados por Walt Disney. Lembra que a Disney World foi lançada no ano de 1971 também. Eu tenho uma admiração, Michael Jackson continuando a falar aqui, eu tenho uma admiração pelo senhor Disney e o que ele fez para ajudar tantos artistas talentosos. Quando eu penso na alegria que ele e a sua empresa trouxeram milhões de crianças e adultos no mundo inteiro, eu fico maravilhado. Foi nessa época, na infância dele, que Michael Jackson se apaixonou por Walt Disney e pelos seus personagens, e um deles sendo quem? Peter Pan. E eu falei em um vídeo anterior, na história da música, o que esse personagem, Peter Pan, significa. Dá uma olhadinha aqui no meu canal, na história da música e o paganismo, no vídeo 2, dá uma olhada que eu falei sobre esse personagem. E o sucesso nacional do Jackson 5 tornou eles como sendo o principal artista dentro da gravadora Motown. E o controle emocional, empresarial, da agenda que era exercido pelo pai, agora era também exercido pelos executivos que decidiam o que eles tinham que cantar, o que eles tinham que gravar, as turnês, aonde que eles iam, com quem eles falavam, com quem eles não falavam, que horas dorme, que horas acorda, o que come, o que deixa de comer, ou seja, e o cúmulo chegou no ponto quando a gravadora dizia não para o grupo cantar as suas próprias músicas. E nessa época foi uma época de muito desgosto, né? Onde o Michael Jackson e os seus irmãos começaram a ter a ideia de, quer saber, vamos sair fora desse contexto. E foi nessa época que a Motown acabou por adquirir os direitos de dirigir um remake do aclamado sucesso O Mágico de Oz, de 1939. Naquela época, na Broadway, em Nova York, havia peça chamada The Wiz, e a Motown iria produzir uma releitura desse musical, que era sobre o filme The Wizard of Oz, né, O Mágico de Oz. Eles iriam produzir uma releitura com uma perspectiva afro-americana, e onde todos os atores do filme seriam negros. Foi através da sua amiga Diane Ross que o Michael Jackson acabou fazendo o teste para um personagem que ele acabou pegando esse personagem que era o Scarecrow. E foi nessa obra, nesse filme, que Michael Jackson não só realizou o sonho de atuar, mas aqui acontece algo extremamente sério no mundo espiritual que ele compactuou. Essa produção teve um profundo impacto espiritual na vida de Michael Jackson. E é nesse momento do vídeo que eu tenho que pedir para você a sua máxima atenção. E se você não conhece ou nunca estudou nada sobre ocultismo, esoterismo, então é preciso que pelo menos o básico você tem que saber. Por essa razão, eu vou me reportar com todo respeito ao Dr. Abraão, que é o autor de uma obra das mais importantes no Brasil e talvez no mundo sobre magia e esoterismo, que me foi referido por um ex-aluno que se converteu ao Evangelho e depois de muito tempo ele me referiu essa obra, me conheceu aqui no YouTube, me chamou, me referiu, me explicou o que isso significa. E aliás, eu quero dizer que esse autor, eu tenho orado por você, Dr. Abraão, se você assistir esse vídeo, para que o Senhor te alcance aí no leito da sua doença e que você possa conhecer Jesus Cristo, porque o Senhor te ama. Mas, nessa obra do Dr. Abraão, ele explica detalhadamente todas as esferas do ocultismo, desde as mais leves até as mais pesadas, que são profundamente enraizadas no satanismo. E dessa obra eu extraio um dos seus ensinos, abre aspas: a bruxaria é um misto de métodos de magia clássica com práticas de magia natural, cultuando entidades pagãs, fecha aspas.
Eu devo dizer que muitas dessas entidades pagãs estão ligadas à natureza e ao cosmos. Daí, muitos rituais de bruxaria serem realizados em florestas e bosques. Bruxaria cultua deuses pagãos em sua essência. Ponto. Isso é um fato e não se muda isso porque é isso que acontece. Por isso, você vê várias histórias que tem bruxas, elas realizarem festas ou rituais de sua religião, de suas crenças, em florestas, em bosques. Isso é normal, faz parte do culto. A Bíblia é absolutamente clara e deixa explícito, inequívoco para quem quiser ler, que ele condena a prática da bruxaria. E antes do seu povo, que estava no Egito, foi retirado do Egito na história de Moisés, antes deles entrarem no que seria a Terra Prometida, Deus explicitamente proibiu o povo de se envolver com as várias práticas dos povos que existiam dentro da tal da Terra Prometida. Ah, Márcio, mas isso não tem nada a ver com Michael Jackson, você está fugindo do tema. Tô não, vou mostrar e vou embasar o que eu tô falando para depois voltar no tema para te explicar o que eu tô te falando. Então tenha paciência, porque eu vou ter que ler aqui, segura aí. 18, de 9 a 12, diz o seguinte: Deus falando, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, aqueles que consultam mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E adivinho, agoureiro e prognosticador estão ligados à bruxaria. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Ou seja, a Bíblia é inequívoca. O que está falando? Deus abomina bruxaria. Ponto final. Não é achismo da minha cabeça. Está escrito na Bíblia. E eu estou falando o que está escrito, embasando o que eu vou te falar agora. Por que é que Deus proibiu isso? Porque tais práticas eram portais espirituais que lidavam com demônios e, portanto, abomináveis aos olhos de Deus. Em 1939, o aclamado filme O Mágico de Oz é repleto de ocultismo e bruxaria e se torna um clássico na TV americana. Todo ano passava na sessão da tarde, como se fosse sessão da tarde, sabe? E o pequeno Michael, como milhares de crianças, amavam O Mágico de Oz. Esse filme foi inspirado na obra do mesmo nome, que conta a história de uma menina chamada Dorothy, que tinha que vencer a bruxa do mal com a ajuda da bruxa do bem. E foi nessa obra que nasceu a ideia da bruxa do bem. Essa obra, na verdade, ela foi escrita no ano de 1900, mas esse filme foi em 1939. Mas por que eu estou devotando tanto tempo na história desse filme, se o vídeo é sobre música? Simples. Música sempre foi e sempre será, em primeira instância, uma experiência espiritual. E o batismo espiritual no mundo das trevas, na carreira de Michael Jackson, acontece na sua participação ingênua aos olhos de alguns, de um filme infantil, mas que no fundo incita o seu público a abraçar a bruxaria, que é algo que Deus condena. Agora se prepara bem para o que eu vou te falar, porque eu não estou julgando o Michael Jackson, eu não estou julgando as suas decisões como artista, eu estou te apresentando os fatos. E os fatos têm que ser embasados pelos princípios espirituais, e eu acabei de te mostrar a opinião de Deus sobre isso. Michael Jackson, ele vai interpretar o papel de um personagem chamado Scarecrow, que na verdade é um espantalho. Por mais que o folclore americano não passe de um boneco de palha usado para espantar os pássaros nas plantações, no filme o seu simbolismo é ampliado e representa a inteligência e o fato dele ser desenvolto. Por isso se torna um dos principais conselheiros da protagonista do filme, a Dorothy, que no caso é ninguém mais, ninguém menos a sua amiga Diana Ross.
E alguns dos estudiosos dessa obra, do Mágico de Oz, dizem que o personagem que ele estava representando simboliza inteligência e conhecimento, representa o homem comum, devoto amigo da protagonista. E nesse remake, o Michael Jackson canta uma música nesse espantalho, rodeado por corvos que zombam dele. Se você observar bem de perto, você verá que esse espantalho está suspenso em um poste igual à cruz, em uma cena muito parecida com a crucificação, onde a multidão zomba de Jesus. E deixa eu ler a letra dessa música, que diz o seguinte: você não pode ganhar, você não pode empatar, e você não pode sair do jogo. As pessoas continuam dizendo que as coisas vão mudar, mas eles se parecem, eles continuam os mesmos. Você não pode vencer, você está perdendo a cabeça. E você só tem a si mesmo para culpar. Você não pode ganhar, criança. Você não pode ganhar, criança. Você não pode empatar e você não pode sair do jogo. Você não pode vencer. O mundo continua se movendo e você está parado bem atrás. As pessoas continuam dizendo as coisas vão melhorar, só para aliviar o seu estado de espírito. Então você se inclina para trás e fuma aquela fumaça, e você bebe seu copo de vinho estranho, né? Então você não pode ganhar, criança, você não pode empatar, etc. E assim vai. E você pode dizer, mas espera aí, cara, isso não tem nada a ver, isso é musical. E você pode até ser um conhecedor da história dessa versão do Mágico de Oz que ele participa, que você vai descobrir que eles fizeram essa versão com o mesmo espírito. Aliás, o próprio Michael Jackson fala na biografia dele, dizendo, cara, eu sabia que tinha uma diferença da história, porque ele conhecia a história, mas a essência e o espírito da obra estava ali dentro. E essa era uma crítica racial que eles estavam fazendo na sociedade naquela época. E você pode dizer, não, mas isso nada mais era do que uma alegoria social do contexto da época, do país, etc. Eu poderia até concordar com você se não tivesse bruxaria no meio. Mas já que tem, e isso tem um espírito por trás terrível, não é possível você olhar para essa cena onde você olha os corvos, e a propósito, o corvo na Bíblia é símbolo espiritual do pecado. Então ali a zombaria daqueles corvos, e ele está ali naquela posição dizendo que não dá para vencer, não dá para vencer, é uma zombaria da própria pessoa de Cristo na cruz. E observe que naquela estrutura em cima tem até um quadradinho semelhante do que foi colocado na cruz de Cristo. Sério, em cima de mim não cola. Não cola, isso não é à toa. Foi colocado lá propositalmente, com certeza eu falo isso pra você. Isso é um fato, não é achismo da minha cabeça. Tá aí, você só não vê se você não quer ver. Mas ainda assim, eu não tô falando mal do Michael, porque eu acredito na ingenuidade que ele era, que ele nem se deu conta do que ele estava fazendo. Porque a cabeça dele estava tão focada no que era cantar, no que era atuar, que ele estava entrando ali, que não sei o que, tem que subir aqui, vou subir. Nem se deu conta do que ele estava fazendo. Mas sabe por que isso é significativo? Porque nesse momento, na sua vida, o mundo contemplava o surgimento de uma egrégora que seria construída e aceita mundialmente. E guarda muito bem essa palavra, que eu vou falar o que é uma egrégora mais pra frente. Mesmo sem saber, no mundo espiritual foi dada jurisdição para se construir uma egrégora. E foi nos bastidores dessa produção que o Michael Jackson se reencontrou com uma pessoa que ele já conhecia, o senhor Quincy Jones, que foi quem produziu a música do Mágico de Oz nessa época. E coincidência ou não, depois desse batismo espiritual, Michael Jackson ganha a projeção mundial que ele tanto sonhava. Foi depois dessa produção e desse relacionamento artístico dentro do filme, nasceu uma parceria que marcaria para sempre a história da música pop mundial. Ele produziu o primeiro álbum com Michael, chamado Off the Wall, em 1979, que para os padrões de Michael Jackson não atingiu o que ele queria, embora ele tenha vendido 10 milhões de cópias nos Estados Unidos. Em abril de 1982, inicia então a gravação do que seria
o maior álbum de todos os tempos, que foi lançado em outubro de 1982, o famoso Thriller, que vendeu mais de 70 milhões de cópias. E foi a partir desse álbum que o Michael Jackson explodiu mundialmente de forma exponencial e jamais vista na indústria da música. Eu lembro como se fosse ontem, quando esse álbum foi lançado, eu ouvi inúmeras vezes, e eu confesso que a música que mais me marcou naquela época foi a Beat It, por causa do solo de guitarra, porque naquela época, em 1983, eu já era louco por rock, e quando eu ouvi aquela guitarra no disco do Michael Jackson, eu falei, ué, que é isso, né? Michael Jackson fazendo um solo de guitarra assim, aquilo foi um marco, né? E é muito interessante você estudar a gravação desse álbum, as histórias que aconteceram por trás, e principalmente a gravação dessa música, que foi feita por membros da banda Toto, né? Steve Lukather fez a parte de guitarra e o solo foi feito pelo próprio Eddie Van Halen. E é muito interessante essa história, tá aí na internet para quem quiser pesquisar. Em 1983, no ano seguinte, o Michael Jackson faz o mundo parar e ficar perplexo com o seu famoso Moonwalk. E ele se estabelece também mundialmente, aliado à sua imagem de cantor, como um dançarino tremendo, né? E há quem diga que ele não inventou o Moonwalk, como a gente pode ver nesse vídeo aqui. Mas, sem dúvida, ele popularizou o Moonwalk. E não há quem não associe o Moonwalk ao Michael Jackson, né? Isso sem contar nas inúmeras coreografias que ele fazia nos seus shows. Quero prestar aqui o meu respeito àqueles que fazem imitações que são relacionados ao Michael Jackson, né? Não estou aqui falando mal de vocês de maneira nenhuma, respeito cada um de vocês. O ponto é o mundo espiritual. Seguindo em frente. E a explosão mundial de Michael Jackson continuou em todos os álbuns, como por exemplo o que veio em seguida foi Bad, que vendeu 35 milhões, a metade do que vendeu Thriller. E a temática desse álbum era diferente, era uma autonomia, autoafirmação, conscientização social, como por exemplo na famosa música Man in the Mirror, né? Amor, relacionamentos, e esse álbum celebra a música e a dança, e ele cada vez mais é elevado a um patamar que se distancia de todos os outros artistas de sua época. Logo em seguida veio o álbum Dangerous, que vendeu 32 milhões de cópias no mundo inteiro. E há quem diga que pelo fato da capa ser cheia de simbologias e desenhos, elas escondam mensagens ocultas, porque o artista responsável, que é o Mark Radin, que supostamente é um ocultista, mas ainda assim, confesso para você, eu li inúmeras matérias, eu li um monte de coisa e eu não vi absolutamente nada demais nessa capa, muito embora ela seja cheia de símbolos e desenhos que vem tudo da cabeça do cara. E se isso escandaliza os que são mais ortodoxos religiosos, sinto muito, mas eu estou dando minha opinião sincera daquilo que eu estudei com afinco. E seria um trabalho quase que absurdo de levantar os números de vendas, de expressão. Cara, eu não preciso fazer isso. Eu poderia, por exemplo, falar que pelo fato dele ter decidido deixar a igreja na qual ele foi criado e escolheu seguir a sua carreira, eu poderia usar isso aqui até contra, para embasar aquilo que eu acho que é satanismo, mas não vou usar isso. E eu vou te explicar o porquê. Depois dele gravar o vídeo Smooth Criminal de 1987, tinha uma cena nesse clipe que ele usaria uma metralhadora. E depois de terminar essa filmagem, ele usou essa metralhadora disparando como se fosse um menino, né? No dia seguinte, ele recebe uma ligação da sua mãe, avisando que a direção da igreja da qual a sua mãe e ele pertencia
tinha ligado e dado uma ordem direta a ele dizendo: ou você deixa a igreja ou você deixa a indústria de entretenimento por causa de portar uma arma de uma forma pública e ostensiva mundialmente. Ele, em lágrimas, faz uma escolha e decide deixar a igreja. Sabe, eu poderia usar esse fato para manipular sua opinião em favor daquilo que eu estou falando, mas isso quer dizer nada, sabe por quê? Porque relacionamento com Deus não significa estar numa igreja. Estar numa igreja não quer dizer absolutamente nada. Se você acha que você vai na igreja, você está salvo, você está errado. E sabe por que eu digo isso para você? Porque depois de estudar sobre a vida não só do Michael Jackson, mas como outras diversas bandas, tem uma coisa que é muito óbvia, que quem está envolvido profundamente com o mundo das trevas não vai para frente das câmeras e declara palavras e declara a sua fé em Deus. E por diversas vezes ele faz isso publicamente, como por exemplo essas entrevistas que eu vou te mostrar. I would also like to thank God. First, I'd like to thank God who makes all things possible. Tem uma entrevista muito interessante, de um grande amigo dele, que eu também admiro muito, chamado Lionel Richie. E ele contou alguns aspectos de sua perspectiva pessoal sobre Michael Jackson que eu achei simplesmente extraordinário. Abre aspas. Eu vi os seus sonhos engolirem o Michael. Ele era tão famoso, tão incrível, e ele sucumbiu sob o peso do seu próprio sucesso, porque ele não podia se manter naquele nível de fama. Fecha aspas. E ele e Michael Jackson se falavam sempre. Ele conta nessa entrevista. E o Michael dizia para ele o seguinte, abre aspas: Lionel, eu nunca vou permitir que as drogas me peguem como os outros artistas da indústria. Fecha aspas. Mas aí o Lionel Richie fala na entrevista o seguinte, abre aspas: mas quando eu percebi o que tinha acontecido com ele, eu perguntei para ele, cara, o que aconteceu? Fecha aspas. E ele estava se referindo ao fato de que naquela época que ele conversou com Michael Jackson, ele já sabia que ele era dependente químico e estava com profundos problemas com consumo de barbitúricos. E se você olhar essa entrevista do Michael, é o próprio Michael que confessa que ele tem sim problemas com remédios de prescrição médica. E a razão pela qual o Michael Jackson se torna viciado nesse tipo de remédio foi porque em 1984, eu lembro muito bem, foi amplamente divulgado no mundo inteiro isso, o Michael Jackson gravava um comercial da Pepsi e houve um acidente, uma explosão de fogos de artifícios que explodiram antes da hora, e isso causou um acidente horrível e o seu cabelo pega fogo. Lembra que naquela época todos os produtos que eram utilizados eram à base de álcool. Então fogo e álcool não teve jeito, pegou fogo no cabelo dele. E aquilo foi terrível na vida dele, ele tomou remédios fortíssimos para aliviar a dor. E começa ali, naquele momento da sua vida, uma história de vício. E houve um hiato desse consumo desse tipo de remédio, mas em 1999 houve um outro acidente horrível que ele sofreu em um show. Foi em Munique, na Alemanha, quando o elevador que suspendia ele de uma altura tal simplesmente desaba e ele cai de uma altura enorme e ali causa uma contusão na coluna e novamente ele mergulha nesses remédios de dor. Nessa mesma entrevista, o Lionel Richie ele expressa que o excesso de fama, poder e riqueza pode destruir um ser humano, e destruiu o Michael Jackson. Primeiro aqui. Como o próprio Jermaine Jackson fala nessa biografia, Michael Jackson foi uma criança que não teve infância e preso ao desejo de ser criança e contar ao mundo o amor que ele tinha pelas crianças. Mas foi esse tema que gerou uma gravíssima acusação contra a sua pessoa,
que foram os abusos contra os menores em seu rancho, Neverland. A mídia literalmente o destruiu, né? E o repórter Martin Bashir, no controverso documentário que ele fez, ele montou o documentário de uma forma, ele foi aliciando e ganhando a amizade do Michael Jackson de uma forma que no final ele fez a pergunta que os Estados Unidos queriam ouvir, né? Que queria fazer se aquilo de fato era verdade. E o resultado desse documentário foi absolutamente devastador na vida dele, sob o ponto de vista dos processos criminais que ele teve, os milhões de dólares em acordos e contas de advogados infindáveis que ele teve que pagar. O seu sofrimento, que era estampado na sua face, foi público, e há quem julgue que os acusadores eram aproveitadores. E mesmo a recente entrevista da empregada de Michael Jackson traz novamente à tona ao descrever as cenas que ela presenciava ali no tal rancho. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. E eu sei que talvez aqui, assistindo esse vídeo, possa ter alguém que sofreu abuso, ou pessoas que olhem para isso e falem, isso é uma palhaçada, nunca se provou nada. Muito embora houveram os acordos, né? Um deles de 20 milhões de dólares. No meu modo de ver sobre esse tema, eu como pai, eu jamais permitiria meu filho dormir na casa de um homem na idade dele, num contexto semelhante ao que era visto, mesmo que isso seja uma desculpa, como ele mesmo falava, que era apenas amigos, né? E eu considero, particularmente como um adulto, que a atitude de Michael Jackson de cultivar esse tipo de relacionamento era absolutamente reprovável. Mas eu deixo a justiça dos homens e deixo a justiça de Deus lidar, que aliás, diga-se de passagem, Deus já deve ter lidado sobre esse aspecto. Respeitosamente, eu vou me dirigir a você que é fã, utilizando esse livro que eu acho simplesmente espetacular, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que escreveu esse livro, Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. E eu não quero com isso chamar o Michael Jackson de psicopata, mas eu quero chamar você a estar atento a um comportamento que geralmente um fã tem sobre o seu astro, que é o seguinte, abre aspas no que a doutora Ana Beatriz diz. A piedade e a generosidade das pessoas boas podem se transformar em uma folha de papel em branco assinada nas mãos de um psicopata. Quando sentimos pena, estamos vulneráveis emocionalmente, e essa é a maior arma que eles podem usar contra nós. Em outras palavras, se Michael Jackson era ou não era, não importa. Não importa por quê? Porque o que importa é se você dá carta branca para isso ser verdade na sua mente. Ou se você diz, não, cara, isso não está certo, a justiça precisa ser aplicada. Então, como ele não está mais aqui entre nós, como as vítimas continuam falando, eu vou sim deixar que a justiça dos homens decrete o juízo. Não cabe a mim ficar decretando aqui. Eu tenho minha opinião, mas não interessa no contexto, mas é preciso ser dito. Porque, de um lado, a gente tem uma pessoa que foi acusada, que sofreu terrivelmente contra isso, e do outro lado tem as vítimas que também sofreram, e que sofrem, talvez, até hoje. Se isso é verdade ou não, cabe a justiça decretar. Cabe a justiça dizer. E óbvio, sabe, é inequívoco que existia na sua alma um buraco. É inequívoco que existia uma profunda inquietação da sua imagem, da sua autoaceitação. Talvez pelo bullying sofrido pelo próprio pai, que caçoava do nariz dele, caçoava da sua aparência, daí as incontáveis plásticas, cortes de cabelo, a mídia podre, foi tão maligna em chacota da cor da pele. Cara, o cara sofria de vitiligo, ele tinha um problema na pele
E ele tinha que, sim, se maquiar. Ele era uma pessoa pública, ele vivia da imagem dele. O que você espera, pô? Sabe, estudando todo esse tempo sobre Michael Jackson, é fácil ver que a sua busca pela fama e o sucesso construíram um mundo de fantasia na mente dele, mas endossada pela realidade da sua grandeza, que os fãs falavam para ele, nas atitudes mais loucas possíveis que você pode imaginar ou não imaginar. O seu rancho, Neverland, era a terra encantada de Peter Pan. Ali, o Michael Jackson construiu o seu mundo que ele nunca pôde ter na sua infância. Eu falei nesse vídeo anteriormente que a bruxaria que existia no Mágico de Oz inaugurou uma egrégora. Uma egrégora é um conceito esotérico representando uma entidade não física que surge do consciente coletivo de um grupo distinto de pessoas. No ocultismo e nas tradições de magia, funciona como se fosse um conjunto de crenças do consciente coletivo. Na história do Michael Jackson, essa egrégora tem que iniciar em um rito ocultista. E por isso, o Mágico de Oz, nas bruxas dos 4 cantos da terra que levaram o encantamento de suas artes às nações, aos 4 cantos da terra. Isso mesmo, no Mágico de Oz existem 4 bruxas relacionadas aos 4 pontos cardeais da terra. Michael era considerado o rei do pop e ainda o ídolo de milhões. Em sua pessoa, em suas músicas, as pessoas buscavam e ainda buscam o alento e a resposta para suas vidas, e toda a grandeza de sua obra tenta ofuscar o fato de que ele é um ser imortal em seu legado. Mas ele não era imortal, como a gente viu no ano de 2009. Sabe, Deus criou Michael Jackson e deu a ele um talento único. E esse talento era para ser usado para apontar o homem para Cristo. A obra de Michael Jackson, embora possam haver princípios éticos louváveis e admiráveis nas letras das suas músicas, em nenhuma canção, todas as músicas que ele escreveu, aparece a palavra Deus ou Jesus. Toda a atenção de sua obra é obviamente trazida para si. Você pode falar que, Márcio, mas e daí? O que isso tem a ver? Tem muito a ver. Tem a ver que tudo que ele canta, tudo que ele faz, não aponta você para Deus. E esse é o problema. Isaías 42:8 na Bíblia está escrito: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Entre aspas, Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. E se a glória não está sendo trazida para Deus, está sendo trazida para alguém que não ele. Michael Jackson fez um magnífico clipe da música chamada Black and White, em 1991, com uma aparente mensagem de promover a unidade e igualdade entre os povos de diferentes raças, origens. É um clipe belíssimo, aliás, né? Diga-se de passagem. Mas a cena final, onde ele está na tocha da Estátua da Liberdade com as nações da terra aos seus pés, leva você a achar que aquilo é uma linda mensagem de esperança para a humanidade, que talvez fosse até a intenção do seu coração. Mas, à luz da palavra de Deus, que um dia ele mesmo virou as costas, a Bíblia nos ensina que isso jamais acontecerá. Sabe por quê? Porque está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo de 9 a 11, está escrito: depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Parece um show, né? Pois é,
E eles clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, e dos anciãos e os 4 seres viventes se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Adoraram a Deus. A humanidade adorará somente a Deus, porque ele não divide a glória com ninguém. E também está escrito em Romanos 14, 11, está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Essa cena desse clipe, na verdade, reflete Mateus capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Bom, a glória do mundo que Satanás mostrou para Jesus aqui não era somente as riquezas, não era somente as nações, mas era principalmente a humanidade. Ele estava dizendo para Jesus o seguinte: se você se prostrar, eu vou te dar o amor da humanidade por você, e toda a glória e a riqueza. Se o Michael um dia, e eu tenho no meu coração que infelizmente ele se dobrou a esse sistema, consciente ou não, só cabe a Deus julgar. Mas os frutos me mostram. E sabe, nesse processo de fazer esse vídeo, eu relutei muito. E eu ouvi muitas pessoas que me escreveram, me falaram: olha, dá uma olhada nessa música, olha só a gestualidade em tal dança, olha lá o que ele faz, bota a mão não sei aonde, que não sei o quê. Eu não acho que esse satanismo, na história do Michael Jackson, está na pessoa dele. Eu concluo que ele foi um cara que tinha um coração bom, que foi engolido pelo satanismo que existe na indústria, que manipula com uma única intenção: para desviar de você a atenção de quem é Deus. Porque tudo o que o satanismo faz é criar para você um ídolo que você pode olhar e adorar e querer ser como ele. Exatamente, você busca nele, nas músicas dele, as soluções para a sua vida, as respostas para a tua alma, ao invés de buscar em Deus. Isso é o que o satanismo faz nas músicas do mundo: tirar a tua atenção, roubar a tua atenção. Michael Jackson, na minha opinião, foi utilizado por esse sistema para manipular você em nunca enxergar Deus, porque ele era tão talentoso e o talento dele tirou a atenção de quem era Deus, até mesmo na vida dele. Porque quando você olha a cena dos fãs, aquela correria, aquela gritaria, no Brasil, no mundo inteiro, você não vê Deus ali. Você vê a fama do Michael Jackson e o que aquilo causa nas pessoas. Deus disse, Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. E o que a música faz, ela constrói ídolos. E ele é um ídolo para muita gente. Para muita gente. E o feitiço que está na música dele atrai você para cultuar o Michael Jackson, que ele deveria ser como Deus, e ele se tornou um Deus. Sabe, nos fãs, muitas vezes eu vejo o Salmo 115 se materializar. Você se torna igual ao ídolo que você adora. Ao invés de você se tornar a imagem e semelhança de Deus, quantos não se tornam imagem e semelhança a ele? Michael Jackson. Jesus não se dobrou para conquistar a glória desse mundo, porque ele sabia que ele tinha a cruz. Mas lembrando que música é uma experiência espiritual, em primeiro lugar, existem layers, existem camadas de informação, e uma delas certamente é espiritual. Sabe, no julgamento de Jesus, Pilatos perguntou para a multidão: o que eu farei do Cristo? E a multidão disse: crucificam. Assim, eu e você um dia a gente vai morrer. Um dia, como Michael também morreu, você e eu vamos morrer. E Deus vai fazer essa mesma pergunta: o que você
fez com Cristo, e se você passou a sua existência inteira dentro de uma egrégora, cultuando a arte de um grande artista que jamais te apontou para Cristo, você não terá resposta. E infelizmente, o seu nome não estará escrito no livro da vida. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, o seu destino é o lago de fogo, longe de Deus eternamente. E você pode me chamar de louco. Esse cara é um doido varrido. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum que você me chame de louco. Eu prefiro que você me chame de louco do que Deus me chame de louco. Porque Deus, quando chama alguém de louco, leia nas Escrituras o que está escrito. Ele fala assim: louco, nessa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que vale o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa na sua vida, eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração de alguma forma. Eu quero convidar você a escrever a sua mensagem aqui nesse vídeo, deixar a sua mensagem. Se você não concorda, não tem problema algum com toda e qualquer discordância que for feita de maneira educada e respeitosa, né? Mas eu vou ter o prazer de responder até aqueles que discordem, e eu vou respeitosamente sempre me colocar. Então, faça o mesmo e mantenha o nível lá em cima, tá bom? Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.